tudo bem? Então no vídeo de hoje eu vou responder a tag Por que ler os clássicos? Eu já estava procurando uma tag, como encontrei essa no canal Literatura, eu não tive dúvida de responder. No total são 14 itens, então bora lá começar. O primeiro é um clássico que você soube que iria reler assim que terminou a leitura. Essa questão foi muito fácil de responder, eu não tive nem que parar muito para pensar. Com certeza foi Grandes Esperanças, do Charles Dickens. Eu gostei muito desse livro, mas fazia já um tempinho assim que eu tinha lido, e aí eu resolvi reler, acho que deve fazer uns 2 anos, por aí. E olha, gente, eu acho que eu ainda leio esse livro uma terceira vez. Esse livro é narrado em primeira pessoa, a gente vai conhecer a história do Pip, e logo no começo eu já gostei muito, porque ele tá se lembrando lá da sua infância e tem uns episódios assim que não tem como você dar risada, porque ele passa por uns apuros, só que a forma que ele conta, você logo se conecta com o livro. E aí a gente vai acompanhar toda a história dele, vai ter momentos que a gente vai querer esganar o Pip, porque ele tá sendo muito ingrato. Mas enfim, uma história muito legal. É um livro grande, mas em nenhum momento eu achei que o Dickens foi prolixo. Então foi uma leitura muito tranquila pra mim, que é claro que eu adorei. O próximo item é o seguinte, um clássico que você queria esquecer para poder ler pela primeira vez. Eu vejo muitas pessoas comentando isso sobre alguns livros, até falam assim, nossa, tenho inveja de você que ainda não leu tal livro, porque eu queria ter essa sensação de novo. Eu fiquei pensando, o livro que eu acho que eu queria ter essa experiência de leitura, como fosse pela primeira vez de novo, é Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Eu gosto muito desse livro, gente, muito. Foi uma experiência de leitura maravilhosa para mim, eu me envolvi demais com essa história. Eu até vou ler esse livro novamente, mês que vem, e eu não vejo a hora de começar a ver como vai ser essa minha releitura. Então, se eu já estou animada desse jeito para a releitura, imagina a sensação que eu teria de ler esse livro pela primeira vez. Então, a minha resposta, sem dúvida, para esse item é Jane Eyre. Aliás, estamos até combinando, acho que vou ficar segurando esse livro o vídeo todo. O terceiro item eu achei bem interessante, é assim, um clássico que você absorveu como referência para o dia a dia. É interessante pensar, né, no impacto que os livros têm na nossa vida e como a gente até pode pensar a vida de forma diferente, né, através dos livros. Eu pensei, mas eu falei, claro que isso pode ser A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Eu li essa novela do Tolstói nessa edição aqui da Todavia, então além da Morte de Ivan Ilitch, aqui você ainda encontra Felicidade Conjugal, Sonata a Kreutzer e O Padre Sérgio. Mas a minha novela favorita daqui com certeza é A Morte de Ivan Ilitch. Porque isso faz a gente refletir muito em como a gente leva a vida, quais são as nossas prioridades, será que a gente está vivendo mais para o outro, né, pelas aparências, para agradar a sociedade, os padrões que a sociedade impõe, ou pra gente mesmo? Será que a gente sabe realmente quais são as nossas vontades, o que deixa a gente feliz? Enfim, é uma novela que a gente pode refletir muito mesmo e trazer pro nosso dia a dia. Já estamos chegando no item 4, mas antes disso, tá gostando desse vídeo? Deixa seu like. Toda semana você vai encontrar aqui no canal um vídeo falando sobre livros, sobre clássicos na maioria das vezes, mas agora eu tô saindo um pouco da minha zona de conforto, então o assunto não falta por aqui. Mas vamos continuar falando dos clássicos, que é o tema desse vídeo. Um clássico que você releu e descobriu coisas diferentes do que na primeira leitura. Com certeza, O Som e a Fúria, de William Faulkner. Gente, eu comecei a ler esse livro já sabendo que eu ia reler. Eu me programei para isso, sabe? Eu já tinha ouvido falar muitas coisas a respeito desse livro, da dificuldade que o Faulkner impõe realmente ao leitor, então eu pensei assim, ok, eu vou ler e em seguida eu já vou reler, e foi maravilhoso, porque é isso mesmo que acontece, você enxerga coisas que realmente não tem como você ver na primeira vez que você lê, porque como o começo do livro traz um fluxo de consciência muito fragmentado, personagem que tem problemas cognitivos, então a gente não sabe muito bem se localizar ali no tempo e no espaço. Realmente quando você volta e lê esse primeiro capítulo de novo, você vê coisas que já estavam ali, mas não tinha como a gente perceber. Então eu sempre comento isso com vocês quando eu falo desse livro. Releia pelo menos o primeiro capítulo, porque você vai descobrir muitas coisas ali, tudo vai fazer muito mais sentido. Nesse livro a gente vai conhecer a história dos Compson, né? Então a gente vai conhecer a história da família pela parte de 3 irmãos, e já a parte final do livro é narrada em terceira pessoa. Por isso, voltar lá para o início, quando você termina, é tão importante. Agora o quinto item, um clássico citado por outras mídias. Gente, eu lembrei daquela música da Kate Bush, do Morro dos Ventos Uivantes. Aquela música eu acho muito difícil você não conhecer. Na verdade, tem gente que deve ver aquela música e não deve nem imaginar, né, o livro da Emily Brontë, O Morro dos Ventos Uivantes. Mas quando eu vi essa questão, foi o livro assim que me veio à cabeça. Aliás, é um livro que eu gostei bastante, gente. Tem várias questões aqui que o pessoal comenta, né?
Tem até um vídeo aqui no canal só falando sobre esse livro. Aliás, eu vou deixar aqui no box de informações todos os vídeos que eu tenho falando de cada livro que eu citei, tá? Porque, por exemplo, o Sonho e a Fúria tem vídeo, então eu vou deixar separadinho aqui no box de informações caso você tenha interesse em assistir. Sexta questão. Um clássico no qual você ainda ficou pensando por dias e dias depois de terminar a leitura. Olha, gente, tem vários livros que me deixaram assim. Mais um que me marcou muito, assim, porque o final é bem forte, foi esse pequenininho aqui, ó, que engana pelo tamanho, mas olha que história impactante. Aqui é Ratos e Homens, de John Steinbeck. Um livro que eu gostei muito pela linguagem, pelo contexto que ele cria. A gente vai conhecer pessoas bem simples que trabalham em fazendas na Califórnia, e em especial esses dois amigos, né? E o final desse livro, gente, não tem como não ficar pensando por dias. A questão número 7 vai falar o seguinte: um livro que é citado por todo lugar e que você gosta muito. Eu acho muito difícil você se interessar por literatura e nunca ter ouvido falar de Ana Karenina de Tolstói. E, gente, eu amei esse livro. Esse livro é um dos meus favoritos, assim, sem dúvida nenhuma. Eu gosto muito da escrita do Tolstói, eu sempre falo isso, porque ele realmente me conquista. Quando eu começo a ler um texto dele, eu já fico assim de boca aberta, não tem jeito. É aquele tipo de escritor que me faz reler várias passagens, sabe? Eu gosto demais. E esse livro, apesar de chamar Ana Karenina, tem um personagem chamado Lievin, que pra mim ele rouba a cena. Claro que a história da Ana é super forte, mas eu me identifiquei mais com o Lievin, com os questionamentos dele, enfim. É um personagem realmente que conversa muito comigo. A Ana, ela já me irritou em algumas vezes, mas o livro, no geral, como eu disse, é um dos meus favoritos. Eu gosto muito, muito dessa história. A questão 8 é um clássico polêmico. Aí eu pensei, meu Deus, eu vou ter que ficar num lugar comum, vou ter que falar Lolita. Só que aí eu lembrei de outro livro. Até tem um vídeo aqui no canal que vai falar só sobre livros polêmicos. E um deles é esse aqui, do José Saramago, O Evangelho segundo Jesus Cristo. Eu gostei muito desse livro, mas eu acredito que é polêmico, sim, porque é claro que muitos religiosos podem ficar incomodados, né, com o livro. Ele traz aqui um Jesus muito, muito humano. Pensando na reação de outras pessoas, eu acredito que essa aqui é uma obra bem polêmica. O final desse livro aqui também é bem impactante, é daqueles finais que você não esquece. E essa nona questão é o seguinte, gente, um clássico conhecido pelo inconsciente coletivo, que você finalmente leu no original. Eu acho que essa questão vai se referir mais aos contos de fadas, né, que eu acho que são histórias que realmente estão no inconsciente coletivo. E aí, o que eu cheguei assim mais perto foi esse livro aqui, O Quebra-Nozes, porque aqui traz o texto original, que é do Hoffmann, e também a versão do Dumas. Eu acho que muitas pessoas já ouviram a música de Tchaikovsky, né, o balé, assim, tão famoso. Tem até desenho, né, que é inspirado nessa história aqui, O Quebra-Nozes. E eu li recentemente esse livro e gostei bastante. É o tipo de história que eu não costumo ler, mas eu me apaixonei por essa edição aqui da Clássico Zahara. É muito bonitinha, capa dura. Aí quando ela entrou em promoção, eu não tive dúvida de comprar. E foi muito legal ler esse livro. Agora a questão 10. Um clássico que você leu por vontade própria e se tornou um favorito. Bom, aí eu vou ter que lembrar lá da época da escola, né? Já faz um tempo. Eu lembro que eu li Clarice Lispector e eu gostei muito. A Hora da Estrela foi obrigado, a professora indicou pra gente. Mas depois eu li contos dela, eu li o livro Felicidade Clandestina, li Laços de Família. E na época, gente, eu gostei demais. Mas como a questão pede um favorito, eu acho que eu vou responder com Dom Casmurro, do Machado de Assis. Porque o obrigatório que eu li dele foi Memórias Póstumas, e eu amei aquele livro. E aí, em seguida, eu já quis ler Dom Casmurro. E também gostei demais, eu já li esses livros mais de uma vez, e sei lá quantas vezes eu ainda vou ler. Questão 11, um clássico que você nutre uma relação de amor e ódio. Esse aqui. Ai, gente, Victor Hugo. Os Miseráveis. Eu sei que esse livro é favorito de muita gente, né? Mas a minha relação com ele, eu não falei que é tão forte assim de amor e ódio. Para responder essa questão, é um livro que vai chegar mais perto. Porque eu vejo sim a importância desse livro. A história que ele criou é muito boa. Os personagens também. Mas, ai gente, é muito prolixo. É muito, muito prolixo. E realmente isso não me agradou na escrita dele, sabe? Eu acho que ele entra nos assuntos ali que fogem da história, que não vão acrescentar tanto na história, fica cansativo, sabe? Eu lembro que quando eu li esse livro, até quando ele entra naquela parte da Batalha de Waterloo, eu não achei chato. Muita gente já critica o livro ali, né? Não, pra mim foi ok. Mas depois de não sei quantas mil páginas, 1.500 páginas só,
você chega naquela parte dos esgotos de Paris, que ele fica lá, acho que umas 50 páginas, contando a história dos esgotos de Paris, ali realmente eu tive assim que buscar fôlego, não sei da onde, para terminar o livro. Mas assim, tem a minha parte de amor, sim, por essa história. Eu acho que foi o único livro, um dos poucos livros que me fizeram chorar. Eu podia ter chorado, assim, em várias partes do livro, né? Porque esse livro tem muitos momentos tristes. Mas eu fui me aguentando. Agora, quando chegou na parte final do livro, o personagem lá morre, gente do céu, ali realmente eu não aguentei. Então, é um livro muito bom, sim, só que eu tenho algumas questões com ele. Questão 12. Um clássico fundador. Esse é um problema sério que eu tenho, gente. Eu tenho que parar e finalmente ler algumas obras clássicas. Eu fico empurrando com a barriga, mas quem sabe será esse o ano que eu vou ler Ilíada, por exemplo. Então eu vou responder essa questão com Ilíada, mas todos esses clássicos, né, fundadores da antiguidade, eu preciso ler e quero ler. Eu escuto falar muito bem as pessoas falando que é um texto acessível, que pode parecer que não, mas que a gente embarca, né, na história. Então eu tenho muita vontade de ler Ilíada e em seguida ler Odisseia de Homero. Nesse momento do vídeo, gente, a chuva apertou. Eu acho que vai estar atrapalhando aqui o áudio, eu peço desculpa para vocês, mas vamos em frente, porque a chuva desde ontem aqui não para. Então vamos lá, terminar o vídeo. Então 13. Um clássico cujo fundo histórico é muito importante. Eu vou falar de uma distopia de 1984, só que está totalmente ligada com o contexto histórico, né, com o regime de Stalin. Então, quando a gente lê esse livro, a cada página a gente vê mais e mais semelhanças. Até quando eu li esse livro, que foi no começo desse ano, eu já estava lendo Sussurros, que é um livro que vai falar exatamente do período de Stalin. É muito similar, dá para traçar assim, vários paralelos. Então é um livro que esse contexto histórico é muito importante, porque o George Orwell estava criticando bastante esse período. Chegamos então à última questão, que é a seguinte. Um clássico cujo contexto histórico é distante do nosso, mas mesmo assim é importante. Bem, eu acho que essa é uma característica grande, né, de qualquer clássico. Apesar da distância, do tempo, ele continua conversando com a gente. E eu lembrei de um livro de não ficção, que é O Príncipe de Maquiavel. Então aqui ele vai falar das relações de poder, de como os homens permanecem no poder. É um livro que vai trazer duras verdades, tanto é que a gente acaba vendo muito termo, né, de maquiavélico, enfim, mas fala do ser humano, né, principalmente dos governantes. É um livro, eu acho que sempre irá fazer sentido. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quiser responder uma questão aqui nos comentários, fique à vontade, que a gente bate um papo também. E eu te espero no próximo vídeo aqui no canal. Até lá. Tchau, tchau.